Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Profetizo uma semana de bênção e de vitória sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estamos aqui mais uma vez para trazer informações importantes e relevantes para vocês, principalmente no que diz respeito à linha escatológica. Gostamos muito de estarmos aqui como atalaias, alertando o povo de Deus, alertando a humanidade de que a palavra de Deus ela vai se cumprir. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, por um período de 7 anos, essa terra seria governada por um único homem. E esse homem governaria a terra de maneira satânica, debaixo do poder e da unção de Satanás. E conforme está escrito na própria Bíblia, né? O anticristo, ele recebe o poder do dragão, que tipifica o próprio diabo. Quando nós olhamos ali em Apocalipse, nós vamos ver uma verdadeira trindade satânica, pois fala do dragão, que é Satanás, fala da besta que sobe do mar, que é o anticristo, e fala da besta que sobe da terra, que é o falso profeta. E é dito em Apocalipse que o dragão, o diabo, vai derramar sobre a besta que subiu do mar, que é o anticristo, o seu poder, a sua virtude, e ela exercerá esse governo debaixo do poder satânico. A função do falso profeta, que é a besta que subiu do mar, é de exercer aquele papel que foi exercido por João Batista, né? João Batista é o profeta que veio adiante do Messias, adiante de Jesus, anunciando que ele era o Cristo, que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado da humanidade. Então Satanás vai se valer também desse artifício, né? O falso profeta virá diante do anticristo, preparando o caminho e posteriormente apontando para ele, dizendo: olha, esse é o Cristo, segue-o, este é o verdadeiro Messias, este é o Senhor. E dessa maneira ele vai arrastar multidões. Por quê? Porque o falso profeta também terá poderes também. O falso profeta fará sinais, prodígios e maravilha. E tudo isso aí vai lhe dar credibilidade para posteriormente chancelar o próprio anticristo, dizendo para toda a humanidade: este sim é o Cristo, segue-o, este é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, nós vamos entender que há uma preparação do caminho para a chegada do anticristo, né? E aqui agora, nesta informação de hoje, eu quero falar algo muito curioso sobre o Elon Musk. E essa questão envolve uma declaração do próprio Elon Musk, envolve a declaração da babá do Elon Musk e também a declaração da mãe do Elon Musk, né? A mãe do Elon Musk é uma senhora muito bonita, muito formosa, ela é modelo, né? A mãe do Elon Musk, né? Uma senhora muito bonita, muito simpática, e ela também, pelas próprias fotos dela, as imagens que ela está aí na mídia aí, a gente percebe que ela tem um lado esotérico muito forte, né? E tem inúmeras fotos, vocês podem pesquisar aí na internet, inúmeras fotos da mãe do Elon Musk, utilizando daquela situação, né, de tapar um olho, de fazer isso aqui no olho, que nós já entendemos, né? O sinal, né? Está falando ali do olho que tudo vê, o olho de Horus, né? O olho que está no topo da pirâmide na nota de dólar e por aí vai. Então tem todo um contexto que vocês já conhecem, que é ligado com Horus, ou o olho que tudo vê, que fica dentro daquele triângulo. E assim como muitos artistas, né, aparecem com todas aquelas imagens lá, trabalhando, né, ora tapando o olho, ora fazendo isso aqui. E quando você faz isso aqui, você pode perceber que isso aqui também dá 666. Né? E tem foto dela fazendo isso aqui, tem foto dela tapando o olho e por aí vai. Então, ela já demonstra claramente que ela tem esse envolvimento esotérico. E agora eu quero trazer também para vocês declaração do Elon Musk e deixar para vocês um questionamento. Seria o Elon Musk aquele que estaria
preparando o caminho para o anticristo, ou seria ele o próprio anticristo? É sobre isso que eu vou falar. Vou trazer a matéria de uma declaração aterrorizante do próprio Elon Musk. Isso aqui já faz muitos anos, antes de todo esse avanço da inteligência artificial. Ele já fez essa declaração aqui. E agora ele é um dos detentores de uma das maiores inteligências artificiais. O Elon Musk, ele começou a desenvolver a inteligência artificial mais utilizada, que é a do GPT, né? E depois ele diz que ele saiu do projeto, né? Abandonou o projeto, a sociedade que tinha com o projeto, porque ele diz que havia interesses escusos nessa inteligência artificial. Ele viu perigo no desenvolvimento dessa inteligência artificial, mas agora ele está desenvolvendo a dele, e a dele está indo numa velocidade vertiginosa. Se ele disse que era perigoso, se ele saiu desse envolvimento na parceria com a inteligência artificial do GPT, por que agora ele está desenvolvendo a sua própria inteligência artificial? Então é sobre isso e muito mais que eu vou trazer a informação para vocês aqui, e vocês vão ver que há uma ligação muito forte. Ou o cara seria o anticristo, ou o cara seria o que está preparando o caminho para o anticristo. As declarações dele são tenebrosas. As declarações da babá dele também são tenebrosas. Por isso, deixa eu te pedir desde já, tá? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha em nome de Jesus. E como vocês sabem também, temos um lindo projeto social e missionário lá em Moçambique, que está em meio a uma guerra civil. E eu quero pedir para todos vocês, nos ajude a manter a alimentação das nossas crianças ali em Moçambique. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem os dados necessários. E se você quiser fazer missões junto comigo, quiser juntar a sua oferta junto com a minha, e dessa forma continuarmos alimentando centenas de crianças, vestindo crianças, calçando crianças lá em Moçambique, me ajude em nome de Jesus, amém? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários. E depois eu vou mostrar um vídeo para vocês do nosso trabalho lá em Moçambique, tá bom? Vamos lá então, olha aqui. A babá do Elon Musk, né, tem vídeos dela circulando aí na internet, vocês podem pesquisar, depois consultar e vocês verão, tá? Então, a babá do Elon Musk, ela veio a público e fez algumas declarações, no mínimo, sinistras. Ela disse assim, que desde pequeno, o Elon Musk, ele tinha umas atitudes bem estranhas, umas atitudes que não era a atitude de uma criança normal, principalmente para a idade que ele tinha. E ela chega a declarar que ela viu ele abrindo portais, ainda quando era criança, abrindo portais. Essa questão de abrir portais aí, vocês sabem que envolve rituais para abrir portais de outras dimensões, e a pessoa entrar por aquele portal, ou então entidades que estão do outro lado, sair por aquele portal e se comunicar com quem provocou a abertura do portal. E ela disse que ela via o Elon Musk, quando criança, abrindo portais. E ela fala abertamente, né, que ele abria portais e vê ele entrando, né, no que ela chama, ela mesma dá o nome de inferno, que via ele entrando lá naquele lugar lá, e ele se comunicava, ele tinha amizade, tinha um relacionamento com essas entidades desde criança. E ela diz que ela pergunta para a mãe do Elon Musk, né, se ele seria o anticristo. E ela diz que a mãe do Elon Musk falou para ela abertamente, não, ele não é o anticristo, mas ele é aquele que vai preparar o caminho para o anticristo, vai preparar as tecnologias, vai preparar todo um cenário para a chegada do anticristo. Então ela disse que a própria mãe do Elon Musk falou que ele não era o anticristo, mas que ele seria aquele que prepararia todas as condições para a chegada do anticristo. Curioso essa informação, não é isso? Agora, preste bem atenção. Eu quero trazer aqui uma declaração agora do próprio Elon Musk, que está desenvolvendo aí a sua própria inteligência artificial numa velocidade
vertiginosa, né? Alguém que diz que seria um perigo para a humanidade, alguém que alguns meses atrás fez uma convocação pública dizendo, olha, gostaria de pedir para todas as empresas que estão envolvidas e desenvolvendo as inteligências artificiais que nós fizéssemos um acordo e desse uma parada nessa velocidade que está avançando, pois corremos um sério risco. O Elon Musk veio a público e disse isso há uns 6, 7 meses atrás. Ele falou assim que deveria se juntar todos os desenvolvedores de inteligência artificial e dar uma parada, parar no que está, não mexer em mais nada, organizar algumas coisas, porque ele disse que corríamos o risco. A humanidade estava correndo um risco com a velocidade que estava indo a inteligência artificial. E com certeza, né, isso é uma coisa que é óbvio, né? Imagine só, né, a inteligência artificial se valendo aí de computadores, de supercomputadores, de computadores quânticos, não é? E o que ela pode fazer? A velocidade de aprendizado da inteligência artificial é muito grande, é algo descomunal. E já está acontecendo algumas coisas sinistras. Mas olha só a declaração do Elon Musk há muitos anos atrás, quando ainda não se tinha as inteligências artificiais com toda essa capacidade que tem hoje. Diz aqui, ó, isso aqui, ele fala isso aqui, sabe que ano foi? Em 2014. Há 10 anos atrás, o Elon Musk fala isso da inteligência artificial. Olha aqui o que diz aqui a matéria. Magnata da tecnologia chama a inteligência artificial de convocar o demônio. Ou seja, o Elon Musk, ele diz abertamente, sem rodeios, que a inteligência artificial seria uma máquina, um equipamento para invocar demônios. Fala do próprio Elon Musk. Você pode consultar e você vai encontrar esta informação, porque o que eu vou trazer para você é declaração dele de 2014. Aí você pode dizer assim, pastor, mas não tem nada a ver a questão de tecnologia, aparelho eletrônico com um demônio. Engano seu. Engano seu. Você já ouviu falar de transcomunicação instrumental? Já ouviu falar disso ou não? Transcomunicação instrumental. Isso aqui já era praticado antes de existir a inteligência artificial, antes de existir os supercomputadores, antes de existir computadores quânticos. Já era desenvolvido isso. Transcomunicação instrumental. O que seria a transcomunicação instrumental? Seria se valer de rádio, televisão, telefone e depois, posteriormente, os computadores, tá? Para se comunicar com mortos. Para se comunicar com mortos, com pessoas que já morreu. Aí você vai falar, pastor, para, né? Nós somos cristãos e como cristãos nós sabemos que quem morre não se comunica mais com esse mundo. Sim, eu e você sabemos disso. Quem morre não se comunica mais com esse mundo, né? Então, quem vem então para se comunicar em nome do pai que já morreu, do avô que já morreu, da avó que já morreu? São espíritos que não são do seu ente querido, que não é do teu avô, que não é da tua avó. Pastor, mas olha, eu participei de uma sessão mediúnica e eu ouvi ali o médium, né, que incorporou a minha avó, que já morreu, mas olha, falava igualzinho a minha avó, inclusive disse coisas que só eu e a minha avó sabia. Ela perguntou para mim se eu ainda gostava de um bolo que ela fazia como gostava antes. Como que pode se era só eu e a minha avó que sabia disso aí? Não tem mistério nenhum nisso aí. Os demônios, eles estão rodeando por todos os lugares. Os espíritos estão rodeando em todos os lugares. Não é espíritos humanos. Estão rodeando em todos os lugares. Eles ouvem as conversas. Ele vê o seu dia a dia. Ele sabe o que você falou ontem, o que você deixou de falar. Ele sabe a conversa que você teve ontem. Ele sabe como que você age lá no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. Eles acompanham.
todos os movimentos, todas as falas. Então, eles não têm dificuldade nenhuma em citar um momento em que só eu e outra pessoa que já morreu vivemos juntos. Eles têm muito bem essa capacidade. Eles têm muito bem a capacidade de imitar o tom da voz da minha avó, que já morreu, do meu avô. Eles têm muito bem a capacidade de imitar até os trejeitos do meu avô, da minha avó, ou de quem eu estiver invocando naquele instante. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? A transcomunicação instrumental, antes mesmo do advento do computador, era feita através de televisão, através de rádio e de telefone, tá? Então, como eu vou explicar só o básico aqui, porque eu creio que ninguém vai querer consultar, né? O avô que já morreu, o avó que já morreu. Mas, por exemplo, no caso do rádio, né? No caso do rádio, nós temos ali o que nós chamamos de dial. Dial é onde estão ali aquele gráfico, né? O gráfico que tem as frequências, tá? As frequências aonde as rádios operam, tá certo? Então, aquele espaço ali na frente onde tem aquele gráfico ali, os números, o que aparecem ali, é chamado dial, tá? E o dial, quando você vai circulando, você vai se movimentando no dial, entre uma estação e outra, tem um ponto cego, um ponto de sombra ali, aonde não pega nenhuma estação, fica um chiado, fica um barulho, fica um ruído. Então, geralmente, num determinado momento, numa determinada hora, num determinado dia, tal, a pessoa ia ali, pegava o equipamento de rádio, né? Ele ia posicionando naqueles espaços com sombra, que havia apenas ruído, no dial. E ali, então, ele ficava aguardando e, de repente, se ouvia algumas vozes, se ouvia algumas falas. É bem verdade que muitas dessas vozes ou dessas falas podem ser ruídos, até mesmo da estação próxima, da estação vizinha. Podem ser até mesmo de PX, de radiocomunicação e coisas do gênero. Mas só que havia algumas situações em que as falas eram muito específicas e direcionadas com quem estava ali consultando ou fazendo a transcomunicação por instrumento. E a mesma coisa se fazia também pela televisão. Se colocava em um espaço ali onde não havia uma emissora operando, ficava aquele chuviscado, e naquele chuviscado muitas vezes apareciam algumas imagens estranhas e vozes também que falavam. Então isso já era praticado já há muitos anos atrás. Agora, e acontecia de espíritos falar, acontecia, sim, acontecia, tanto através do rádio quanto através da televisão, de telefone, sim, porque você está invocando, você está com um propósito, e é dessa forma, e eles vêm mesmo, e se manifestam, e falam, e enganam, e dizendo que é sua avó, que é seu tio, que é sua avó, e por aí vai. Você está entendendo? Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que quem morre não volta mais aqui. Por quê? Hebreus 9:27 diz o quê? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Segue-se depois o juízo final. Certo? O homem morreu, acabou. Não reencarna e nem volta mais aqui. É só uma vez e ponto final. Tá certo? Então, se através desses instrumentos tão rudimentar como o rádio de antigamente já se valia para conversar com entidades de outras dimensões, como espírito, imagina hoje, através dos supercomputadores, através da inteligência artificial, tá? Então, vamos seguir aqui que depois eu vou falar de mais uma declaração de um homem, que você já deve ter visto, ouvido ele em podcast, porque ele está em muitos podcasts. Chama Jean Val Elan, um senhor muito culto, fala muito bem mesmo. Ele já escreveu vários livros, né? Incorporados por entidades, que eles são os amigos dele, os colegas dele que vêm lá e passa tudo aquilo que ele escreve nos livros dele. É mais ou menos nos mesmos moldes do Chico Xavier, tá? Ele falou algo também interessante que vai linkar com o que o Elon Musk está falando e fazendo aqui. Então vamos lá. A matéria aqui sobre a declaração do Elon Musk. Magnata da tecnologia chama a inteligência artificial de convocar demônios. Elon Musk é cofundador do PayPal, CEO da SpaceX, CEO da Tesla Motors e um dos maiores investidores em carros inteligentes, mas encara o avanço das pesquisas em inteligência artificial como invocação
demoníaca. Então veja bem, lá no começo, em 2004, não obstante dele estar se envolvendo, ele falou abertamente que a inteligência artificial seria algo como invocação demoníaca, declaração dele, do Elon Musk, tá? Não é do pastor Josué, não. Em uma palestra na semana passada, no simpósio centenário do Departamento Aeronáutica e Aeronáutica do MIT, Musk declarou textualmente, abre aspas, com a inteligência artificial, nós estamos convocando o demônio. Vocês conhecem todas aquelas histórias onde tem um sujeito com um pentagrama e água benta e ele está certo de que pode controlar o demônio, mas não dá certo. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Então vamos lá, fecho aspas. Esta não foi a primeira vez em que Musk revelou preocupação com o avanço das IAs. Em junho, citou o filme Exterminador do Futuro como um dos motivos para ficar alerta e declarou que investe em empresas trabalhando com inteligência artificial apenas para ficar de olho. Ou seja, ele diz, olha, eu estou envolvido com empresas aí, mas é só para me ficar de olho, é só para me estar acompanhando na tecnologia. E em agosto, publicou um tweet onde afirmava que as inteligências artificiais são potencialmente mais perigosas do que armas nucleares. Quem falou isso? Elon Musk, em 2014, mesmo participando em parceria para desenvolver, talvez na época ali, o GPT, ele estava falando isso já, tá? E foi o mesmo que agora, 6 meses atrás, veio pedir para que todos os desenvolvedores de inteligência artificial dessem uma pausa. Vamos lá. Musk deu como exemplo os sistemas inteligentes criados para eliminar o spam. Meio brincando, ele sugeriu que os sistemas poderiam concluir que a melhor forma de combater os e-mails indesejados seria exterminando os humanos responsáveis pelo envio. Você está entendendo a linha de raciocínio dele? A inteligência artificial, ela foi desenvolvida e existe casos aí em que ela elimina o spam, né? Você pode instalar ali para ela eliminar spam. Aí ele disse assim, e se um dia essa inteligência chegar à conclusão que a maneira mais eficaz de acabar com o spam no seu computador, no seu celular, é estar eliminando quem envia? É curioso ou não é esse questionamento dele? Se eu tivesse que adivinhar qual é a maior ameaça à nossa existência, eu diria que é isto, confessou o magnata. Para Musk, a saída para evitar a ascensão repentina e agressiva das inteligências artificiais estaria na forma de regulamentação governamental. Eu estou cada vez mais inclinado a acreditar que deveria haver algum tipo de vigilância regulatória. Talvez a nível nacional e internacional, só para ter certeza de que nós não façamos nada demasiado e estúpido. Então veja bem, em 2014 ele já tinha todo esse cuidado. Há 6 meses atrás ele fez uma convocação. Vamos todos nós que desenvolvemos inteligência artificial dar uma pausa de pelo menos 6 meses, não mexer em mais nada, sentarmos, conversarmos, porque nós estamos correndo um sério risco. Não foi ouvido, todos continuam, inclusive ele continua aí avançando com a sua inteligência artificial e indo até mais longe, né? Porque ele agora já conseguiu implantar o Neuralink em seres humanos. Para quem não sabe, Neuralink é um equipamento altamente tecnológico que será implantado dentro do cérebro das pessoas e é óbvio, né? As promessas que são feitas são tentadoras. Por exemplo, promete-se pegar o teu vozinho que está com Alzheimer e não conhece mais ninguém na família e fazer ele voltar a ter uma memória normal e se lembrar de todos os filhos e netos. Promete pegar a tua vozinha que está com mal de Parkinson e vive com a mão tremendo assim, num estalar de olho, num piscar de olhos, num estalar de dedo, fazer aquela tremedeira parar e ela andar e conversar e normal e pegar as coisas normal. Promete
pegar o teu ente querido que vive preso a uma cadeira de roda e fazer ele andar. Então, as promessas são tentadoras, né? Então fica claro que amanhã ou depois muitas pessoas se sentirão tentadas a colocar isso na cabeça do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do filho que está na cadeira de roda, do ente querido que vive preso a uma cadeira de roda, de um tetraplégico. É tentador ou não é? A promessa inicial é só para isso, para mais nada, né? Para te trazer informação, né? Porque você estando com o Neuralink, né, instalado no seu cérebro, chega uma hora que você nem vai precisar dar um Google, né? Como a gente fala, dá um Google aí para ver isso, dá um Google para ver aquilo. Não, o Google já vai estar direto aqui na sua cabeça, no seu cérebro. Você acessa tudo diretamente pela conexão do Neuralink com os seus neurônios, né? Então é bastante tentador, né? Agora, voltando aqui para a questão aqui, preste bem atenção, ele mesmo deixa claro, né, que seria uma máquina de invocar demônios, né? Agora, voltando no que eu disse para vocês, desse homem chamado Jean Val-Elan, tá? Ele fala coisas bastante sinistras, inclusive a respeito de Deus e de Jesus, a respeito da criação, né? É algo bastante estranho e sinistro as coisas que ele fala, né? É totalmente na contramão da Bíblia. Mas é um cara que é muito inteligente, é um cara que fala muito bem. Não é um nó cego, um tapado, esse Jean Val-Elan, certo? E se você quiser ouvir algumas coisas dele, você pode ouvir, mas para quem é fraco na Bíblia, eu não aconselho não, tá? Não aconselho, tá bom? Então, o Jean Val-Elan, que já tem, acho que mais de 50 livros escritos, é tudo dessa forma, as entidades, os espíritos, que ele chama de amigos, né? Os meus amigos de outra dimensão vêm e me trazem a informação. Os amigos dele chegam para ele e falam, olha, vai, vamos lá, começa a escrever, começa a digitar. E ele ali, ó, doidamente começa a digitar e escrever. Ele escreve livro como alguém escreve uma carta, né? Muitos livros. Então são todas dessas entidades, né? E o que ele diz? O que Jean Val-Elan diz? Que mais ou menos nessa mesma época, que de 2014, porque faz muitos anos, coisa de 10 anos atrás, o Jean Val-Elan diz que ele foi contactado, tá? Foi contactado, ele explica toda a maneira em que ele foi contactado, tá? Por esses seres. E esses seres disseram para ele, olha, você vai ter uma função, você vai receber uma missão nossa. E ele diz, qual que seria esta missão? Ele falou assim, você vai ser a pessoa que vai estar trabalhando, preparando, tá? Preparando os seres que estão nessa dimensão aqui para encampar, ou acampar, ou acoplar a inteligência artificial. Isso já há uns 10 anos atrás. Ele disse que ele foi comunicado, certo? Ele falou assim que na época nem imaginava que tudo isso estaria sendo feito através da inteligência artificial. Mas já há muitos anos atrás, os caras contactou ele e disse para ele que ele seria uma das pessoas que seriam usadas justamente para fazer o meio de campo, para que a inteligência artificial fosse encampada, incorporada ou assumida por esses seres. Você está entendendo? E eu não duvido nada disso também, não. Não duvido. Principalmente eu quero linkar essa fala do Jean Val-Elan com essa fala do Elon Musk. Está bem perfeitamente ligada, né? Na thumb aí, você viu o Elon Musk com uma fantasia de Halloween, né? Inclusive, né, nós vamos estar aqui nesse mês aqui com a famigerada festa do Halloween. Cuidado com seus filhos nas escolas. Cuidado com seus filhos na escola. Halloween não é uma festinha boba. Halloween é uma invocação, é uma manifestação que louva, exalta demônios, entidades malignas, tá? Um cristão não participa de Halloween. Um cristão não participa de Halloween. Ponto final. Quiser me chamar de quadrado, pode chamar. Se quiser deixar o seu filho participar do Halloween lá na escola, pode deixar, me chama de quadrado. Quero continuar sendo quadrado, mas minha filha não se envolve com isso. E alerto todos os que eu posso, tá? Então, o Elon Musk está com a fantasia de Halloween aí. Mas se você prestar atenção, no tórax dele aqui, tem o bode, e além do bode tem uma cruz de ponta cabeça, né? Então, esse cara aí que diz
que a máquina, que a inteligência artificial é uma maneira de invocar demônios, junta-se com essa fala do Elon Musk, que diz que ele foi chamado e será preparado para justamente fazer esse meio de campo aí. Então, eu não duvido de maneira alguma que as inteligências artificiais já estão incorporadas, já estão acampadas por demônio. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Que a inteligência artificial já é encampada por espíritos, por entidades de outras dimensões. Eu não duvido disso. E creio que já está acontecendo isso. Não creio que vai acontecer. Eu creio que já está acontecendo isso, tá? E tudo isso aí é um preparativo justamente para o governo tecnocrata do anticristo. O governo do anticristo será um governo tecnocrata também, não será só espiritual, tá? Será um governo tecnocrata. Então, estejamos atentos a tudo isso aí para entender que se estão preparando o cenário de maneira tão descarada, é porque o próprio Satanás sabe que está muito perto a volta de Jesus Cristo. E cabe a mim e cabe a você nos prepararmos. Cabe a mim e a você recebermos essas informações. Não é para entrar em pânico, não é para ficar com medo, mas é pelo contrário, é para nos preparar ainda mais, para nos enchermos mais do Espírito Santo e estarmos atuando como atalaia. Em nome de Jesus Cristo, a sua função é ouvir esse conteúdo e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus parentes. Em nome de Jesus, não é para ficar para você. E isso daqui não é teoria louca de conspiração, é a realidade. Você está entendendo? Então, junta-se todos esses fatores. Essa história da babá do Elon Musk pode ser teoria da conspiração, mas a senhora está aí. A senhora que se apresenta como o babá dele está aí na mídia, pondo a cara e falando. Inclusive, ela diz também que ela caiu fora porque parece que cogitavam em utilizá-la como uma espécie de sacrifício também, né? Então, o que ocorre? Está essa situação, tem a mãe do Elon Musk, que é extremamente envolvida com o esoterismo, mediante todas essas fotos, vocês podem consultar aí e ver o que eu estou falando, vocês vão ver inúmeras, uma burdoada de foto dela dessa forma aí. Pode consultar que vocês vão ver. E aqui eu trouxe essa informação do próprio Elon Musk, dizendo para você. Você está entendendo? E em um experimento, certa feita, que foi feito com inteligência artificial, como se fosse simulando um jogo em computador, por incrível que pareça, a conclusão da inteligência artificial para vencer aquele jogo, para alcançar a meta que foi estabelecida para ela chegou à conclusão que seria melhor eliminar o opositor, o ser humano que estava ali também no joguinho com ela. Você está entendendo? Chegou à conclusão que seria melhor eliminar. A maneira mais prática de obter o sucesso e alcançar a meta estabelecida naquele jogo simulado seria eliminar o jogador. Você está entendendo? Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso aí. Não é teoria da conspiração, está aí diante dos nossos olhos. O tecnocrata que está dizendo, falando abertamente. Falei para vocês da transcomunicação instrumental, que já é utilizada há décadas, e essas entidades se valem disso mesmo, vem e conversa e se comunica. Você está entendendo? A única coisa que fica bem claro na minha fala aqui é que não é o teu ente querido que morreu, não é o teu vovô, não é a tua vovó. São esses espíritos. Tá? São esses espíritos, essas entidades aqui que fingem e enganam as pessoas que vão querer falar com o vovô e com a vovó através de um mediador, ok? Então estejamos muito atentos a tudo isso aí. E em nome de Jesus, eu peço a vocês, compartilhe essa mensagem. Não fique com essa informação só para vocês entenderem que o governo do anticristo está com os seus senhores aí trabalhando numa velocidade vertiginosa. E por que eles estão trabalhando numa velocidade vertiginosa? Porque eles têm informação. Eles sabem que está muito perto. Se eles, que são filhos das trevas, estão trabalhando de uma maneira vertiginosa, sabendo que pouco tempo resta, imagina eu e você, que somos filhos da luz. Sejamos, pois, prudentes. A Bíblia fala assim, seja simples como a pomba, mas prudente como as serpentes. Então, eu não estou querendo declarar abertamente que o Elon Musk é o falso profeta, mas uma coisa é certa, né? Conforme declaração supostamente dita que foi feita pela mãe dele, que ele está preparando o caminho para o anticristo, está. Pelo menos do aspecto tecnocrata da coisa, certo? Não sei no aspecto espiritual se pode surgir um líder
religioso de reconhecimento mundial para exercer a função do falso profeta. Mas, pelo menos na área da tecnocracia, o Elon Musk está fazendo um bom trabalho para a implantação desse governo tecnocrata do anticristo. Acordemos e vamos fazer o que cabe a mim e a você fazer. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, em nome de Jesus, não saia daí agora. Eu quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, nós temos esse lindo projeto lá em Moçambique. Moçambique agora está vivendo um verdadeiro pé de guerra. Em épocas normais já existe fome, existe miséria, existe escassez de roupa, de calçado, tudo que você imaginar. Nós acolhemos centenas de crianças lá, com essa parceria junto com o pastor Gabriel. Então eu te peço em nome de Jesus, vamos juntar a minha oferta com a sua oferta e vamos manter esse trabalho ali em Moçambique, porque o trabalho é social, mas a meta é o espiritual e através do trabalho social estamos evangelizando essas crianças, seus familiares e temos alcançado muitas crianças. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários. Me ajudem nesse projeto, olha que lindo. Paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo, as crianças estão tomando aqui o chá com leite, né? Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar, mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui, né, a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, né? E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, nos ajude, tá? Não é nada que não esteja no teu alcance. Não vai diminuir o copo de leite do teu filho e nem tirar o arroz da tua despensa. É com aquilo que não lhe faz falta, que não vai lhe fazer falta, que não vai diminuir o conforto do teu lar. Em nome de Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, todos os dados necessários para você fazer a sua oferta de amor e dessa forma fazer missões juntamente comigo e o pastor Gabriel, que está lá em Moçambique. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe em nome de Jesus essa informação com o maior número de pessoas. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.